Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marcos Marianga Cassu, sou gestor de recursos humanos, consultor em gestão de recursos humanos e professor universitário. É sempre um prazer e uma alegria enorme ter você aí do outro lado, para junto compartilharmos nossos humildes conhecimentos sobre gestão de recursos humanos. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante para as organizações. Vamos falar sobre recrutamento e seleção. O que é então recrutamento e seleção e qual é a sua importância para o desenvolvimento da organização? Muitas vezes confundido, recrutamento e seleção, embora que um dependa do outro, eles acabam tendo funções diferentes dentro da organização. Porém, os dois fazem parte do processo de agregar valores à organização, que é o suplemento de agregar valor à organização. Então, vamos começar a definir um e o outro, para que então a gente tenha uma noção, né, mais clara sobre cada um deles e a sua importância dentro da organização. É claro que como estudantes, professores, diretores de empresas, gestores de recursos humanos, não é um tema novo, mas nós hoje aqui vamos tentar juntos trazer esse tema até para cada um de nós rever os seus conhecimentos e ver aonde pode melhorar ou então tirar alguma coisa. Vamos começar então a falar sobre recrutamento. O que é recrutamento? Recrutamento é um processo administrativo, segundo alguns autores, que tem como objetivo atrair candidatos com perfil desejado pela organização para ocupar a vaga então dentro desta organização. Isso então, em poucas palavras, é a definição que nós demos em recrutamento. Dentro do recrutamento, nós encontramos três principais tipos de recrutamento. Vamos começar então a falar sobre o recrutamento interno. O recrutamento interno é um processo de atrair os candidatos que já trabalham na organização. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu preciso ocupar uma vaga, que essa vaga está em aberto na organização, eu vou abrir um edital na organização, colocando quais são os requisitos que eu quero para essa vaga e, ao mesmo tempo, comunicando que aquilo é uma candidatura que está sendo aberta só para os funcionários que já estão dentro da organização. Todo aquele funcionário que se sentir dentro desses requisitos e que tiver vontade de mudar de área ou ao mesmo tempo ser promovido, então ele vai se candidatar para essa vaga. Esse então é o procedimento normal para uma vaga de recrutamento interno. Como qualquer outro processo, o recrutamento interno ele tem vantagens e também tem desvantagens. Uma das desvantagens desse processo é que não agrega sangue novo à organização. O funcionário já está na organização, ele já conhece a cultura organizacional da organização, então, mudando de área, ele não, muito embora ele vai fazer um trabalho novo, mas ele não consegue trazer sangue novo à organização. E a outra desvantagem, deste processo, seja mesmo um comodismo, né, por parte dos funcionários da organização, que assim não sentem uma concorrência de outros funcionários. As vantagens é que ele é mais confiável, porque você já conhece o funcionário, e ao mesmo tempo ele é menos barato e mais rápido. Este é o recrutamento interno. Agora vamos entender um pouco do recrutamento externo. O recrutamento externo, o que vem a ser? O recrutamento externo é o contrário do recrutamento interno. São vagas abertas pela organização para atrair candidatos que estão fora da organização e que têm um perfil para preencher estas vagas.
tal como o outro recrutamento, ele também tem vantagens e tem desvantagens. Qual é a vantagem? É que traz valor agregado à organização, traz pessoa com pensamento diferente daquilo que já é a cultura organizacional. E, acima de tudo, cria dentro dos funcionários que já estão nessa organização, né, uma preocupação maior para a sua formação, porque eles sentem que a organização não fica preso só às políticas da organização, aos funcionários da organização. Então, vai e traz funcionários novos. Então, isso cria dentro dos funcionários essa capacidade de se formarem, de crescerem, de construírem cada vez mais o seu currículo, de forma que a empresa comece a olhar mais para eles e menos para fora. As desvantagens é que ele é mais caro, né? E, para além de ser mais caro, é mais demorado. E, acima de tudo, você vai empregar uma pessoa, embora tenha conhecimento, ele não é totalmente confiável para começar na organização. Juntos, o recrutamento interno e o recrutamento externo, eles formam o recrutamento misto. E como a palavra mesmo já diz, recrutamento misto é a junção dos dois. O que quer dizer que a organização precisa de candidatos dentro e fora da organização. Então, esse recrutamento misto, ele tem mais vantagens do que desvantagens. Por quê? Porque ele dá um leque maior de opções ao recrutador. Então, ele pode tanto avaliar os funcionários dentro da organização e pode avaliar os funcionários fora da organização. Então, só para recordar, nós começamos definindo o que é o recrutamento, que é o processo de atrair candidatos para a organização de dentro e de fora. Falamos das vantagens e desvantagens de cada um desse recrutamento e terminamos a falar do recrutamento misto. Sendo assim, vamos falar sobre seleção. O que é seleção? A seleção é a escolha do melhor entre os candidatos para ocupar a vaga, tanto para aqueles que foram recrutados dentro da organização, tanto para aqueles que foram recrutados fora da organização. Então, esta é a seleção. E no processo de seleção, nós temos várias fases. Por exemplo, quando o funcionário passa pelo processo de recrutamento, que é o processo de triagem, que vai ver que se você tem realmente as competências e as exigências do cargo, você vai para a seleção e você vai passar por quê? Vai passar por, em alguns casos, independentemente do tipo de organização ou do tipo de programa que o gestor de recursos humanos faz, você poderá passar por entrevistas, você poderá passar por dinâmica de grupos, né, que são os testes para ver até quando o funcionário consegue trabalhar sob estresse, para ver a organização, a higiene do funcionário. E depois você poderá passar por uma entrevista, e em alguns casos, independentemente do trabalho, você poderá passar por testes físicos e testes de saúde. Depois de terminar essa fase, então, sai o resultado final, para ver então se o funcionário foi aprovado ou reprovado no teste. Sobre recrutamento e seleção, existem muito mais coisas que nós podemos falar e buscar sobre esse tema. Mas, na verdade, o mais importante agora é entender que o gestor de recursos humanos, ele precisa estar preparado para fazer um recrutamento sério, ético, organizado e que, acima de tudo, venha trazer valor agregado à organização. Porque eu falo e vou repetir sempre, o maior capital que a organização tem são os homens. Então, se o recrutamento e seleção é o processo através da qual a organização traz valores e traz pessoas para trabalhar na organização, ele precisa de ter componente sério, ele precisa ser bem organizado, bem planeado, bem planejado,
para que ele não venha a ser mais um único processo, uma única coisa, para que ele seja então esta ferramenta administrativa, para que ele seja então essa ferramenta competitiva e de valor agregado para a organização. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado comigo durante esse tempo na nossa aula de recrutamento e seleção. Espero vocês na próxima aula. Boa noite.